Boa noite a todos, boa noite aos nossos convidados que estão aqui hoje na nossa sala, boa noite a todos que nos assistem, que se inscreveram para este mini curso. Hoje é um dia, uma noite de muita alegria, já que damos início ao nosso mini curso sobre segurança pública e direitos humanos. Antes de passar a palavra para a nossa abertura com os nossos convidados, que aqui vou citá-los nominalmente, nós temos aqui a presença do ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Mendes, o doutor Rafael Kalou, que é diretor-chefe da Organização dos Estados Ibero-Americanos no Brasil. Nós temos o ministro Raul Jungmann, que foi ministro da Segurança Pública, ministro da Defesa e atualmente coordena o projeto OI-IDP, e a Carolina Ricardo, que é diretora executiva do Instituto Sou da Paz. Antes de passar a palavra para os nossos convidados, eu gostaria de contextualizar a iniciativa deste curso, como ele foi idealizado. Esse mini curso de Segurança Pública e Defesa, Segurança Pública e Direitos Humanos, ele foi idealizado no âmbito do Observatório Sul-Americano de Segurança Pública e Cidadania. Esse observatório ele é fruto de uma parceria entre a OEI e o IDP e teve a sua criação inaugurada em dezembro do ano passado. Esse observatório ele tem 3 eixos de atuação principal. O primeiro eixo é a produção de pesquisa qualificada na área de segurança pública, e nós estamos dando passos para que isso aconteça. Nós temos um segundo eixo, que é a realização de eventos. Aí, em razão da pandemia, nós não conseguimos realizar nenhum evento de ordem presencial, mas já foram realizados desde dezembro do ano passado 4 webinários conduzidos pelo ministro Jungmann. Até o próximo na segunda-feira, dia 21. Hoje entra neste eixo. Aí nós procuramos uma parceria com o Instituto Sou da Paz, que prontamente nos atendeu e que resolveu fechar essa parceria para a realização desse curso. Ele é um curso totalmente gratuito, feito pela plataforma OpenClass do IDP. Serão 5 aulas de segunda-feira, de hoje, até sexta-feira, das 7 da noite às 8h30, com emissão de certificado para os participantes. E o objetivo desse curso é tentar diminuir esse antagonismo que nós temos sobre segurança pública e direitos humanos. Então, o objetivo é, ao final dessas 5 aulas, aproximar a sociedade um pouco desses 2 assuntos e tentar não colocá-los em pontas opostas, e sim conciliar esses 2 assuntos. Aí nós vamos começar hoje com a primeira aula, que é sobre noções gerais de segurança pública, mas antes da aula eu vou passar a palavra para os nossos convidados fazerem a devida abertura. Passo a palavra inicialmente ao ministro do Supremo Tribunal Federal, ao ministro Gilmar Mendes. Ministro, muito obrigado pela sua presença e a palavra é sua. Boa noite, professor Eduardo Granzotto. Boa noite, doutor Raul Jungmann, doutor Rafael Kalou, doutora Carolina. Cumprimentar a todos os que nos acompanham e dizer da alegria de estarmos inaugurando esse mini curso sobre segurança pública, que resulta dessa parceria com a OEI, e queremos que outros parceiros se agreguem a esse esforço de construir não só cursos sobre segurança pública, mas, sobretudo, o Observatório da Segurança Pública. É notório que o ministro Raul Jungmann é, talvez, um dos nossos maiores especialistas em política de segurança pública, com uma visão multifacetada deste fenômeno. Ainda hoje eu tive a oportunidade de ouvi-lo aqui no Supremo Tribunal Federal a propósito dessa temática do sistema prisional. O ministro Raul Jungmann vem repetindo e chamando a atenção da sociedade brasileira para que nós não negligenciemos essa temática, porque aqui pode estar um claro déficit no que diz respeito à política
de segurança pública. Já é clássica a observação do ministro Raul Jungmann de que os nossos sistemas prisionais, os nossos presídios, se transformaram, em verdade, no chamado home office do crime. Portanto, ele coloca essa questão como uma questão central. Como foi na sua gestão no Ministério Extraordinário da Segurança Pública que se estruturou pela primeira vez uma política federal desta temática, trabalhando aquele conceito que nós temos, de alguma forma, discutido, que é a ideia de um SUS, ou SUSP, um serviço unificado de segurança pública, tal como já existe no âmbito do serviço de saúde pública, no SUS, que a Constituição, de alguma forma, consolidou. De modo que eu gostaria de cumprimentar a iniciativa, dar as boas-vindas a todos os participantes e dizer que formulo os votos de pleno êxito a essa iniciativa e as iniciativas que se seguirão, especialmente este observatório, que eu espero traga dados que nos permitam formular e contribuir para a política pública ou as políticas públicas de segurança. Obrigado, ministro Gilmar, é uma honra tê-lo aqui. Muito obrigado pelas suas sábias palavras. E agora passo a palavra ao nosso diretor-chefe da OEI no Brasil, Dr. Rafael Kalou. Obrigado, Eduardo. Serei muito breve, mas antes de mais nada gostaria de cumprimentar aqui o ministro Gilmar Mendes, que para nós é uma grande satisfação poder contar aqui com a sua participação e contribuição, tanto no âmbito do observatório propriamente, como também no âmbito dessa abertura hoje, de mais uma atividade no âmbito dessa parceria entre IDP e OEI, que conta com a coordenação do ex-ministro Raul Jungmann, que conduz a realização desses trabalhos e sempre com muita dedicação e um altíssimo nível de qualidade na condução desse projeto. Quero também aqui agradecer a participação da Carolina Ricardo, que representa aqui o Instituto Sul da Paz. Para nós também é uma grande satisfação poder contar com a contribuição dela e de todas as pessoas, especialistas, organizações que no curso desses últimos 6 meses contribuíram com o desenvolvimento das atividades desse observatório, que já envolveu mais de 12 especialistas trabalhando aqui as diversas nuances de um tema que é bastante complexo e bastante multifacetado, que vai além das fronteiras nacionais e que envolve também um conjunto amplo do ponto de vista do debate de temas a serem exauridos na sua condução. Um deles, naturalmente, é o debate que envolve a questão dos direitos humanos, também no âmbito do tema de segurança pública. Já tivemos nesse período, desde de dezembro do ano passado até agora, 9 artigos publicados dentro do portal que foi constituído para o Observatório, e mais de 4.000 pessoas que já participaram dos webinários e debates que foram conduzidos desde o início até aqui, o que para nós também é um grande privilégio, poder trazer à luz sobre esse tema com um conjunto de outras organizações que já se dedicam ao tema da segurança pública e tendo como insumo também a contribuição que a OEI pretende trazer enquanto organismo internacional, que é poder contextualizar esse tema no âmbito internacional, tentando somar esforços, organizações e especialistas no conjunto dos países sul-americanos para discutir um tema que, como o próprio ministro Raul Jungmann sempre pontua, é um tema que hoje já vai muito além das fronteiras nacionais e que exige algum nível de cooperação entre os países como um mecanismo também de superação dos desafios postos no âmbito da segurança pública e suas manifestações do ponto de vista do crime organizado, que cada vez mais tem sido transnacional. Para a OEI, o debate sobre esse tema faz sentido na medida em que a gente entende que segurança pública é um tema relevante para uma sociedade que trabalha na perspectiva da garantia de direitos e
e que, portanto, trabalha também como uma forma de consolidar esse tema no âmbito de um sistema democrático, ao que nós temos enquanto estatuto como um elemento fundamental dentro da manutenção da região, dentro do contexto da região, a manutenção naturalmente dos sistemas democráticos. E compreendemos também que o debate constitui uma ferramenta fundamental para o controle social sobre os temas do âmbito público, né? Então, enquanto organismo internacional que fomenta o controle social como mecanismo de garantia de uma sociedade baseada em direitos, o que incorpora naturalmente os direitos humanos no âmbito das garantias fundamentais de qualquer sociedade democrática, tanto na região sul-americana como na região ibero-americana, que é a circunscrição de trabalho da OEI, nós ficamos muito felizes de poder contribuir com essa discussão e com a participação de especialistas diversos e, mais uma vez aqui, fazendo menção ao ex-ministro Raul Jungmann como um dos grandes artífices desse processo, que sempre encontrou abrigo no âmbito do Supremo Tribunal Federal com a participação e com a defesa do ministro Gilmar Mendes. Então, agradeço, Eduardo, também a tua contribuição no âmbito de toda essa iniciativa também, como professor e como articulador de processos, para que a gente possa chegar aqui hoje e celebrar também a abertura de mais uma iniciativa por meio do curso que vai ser oferecido hoje, né, que inicia hoje, além das demais atividades que já estão agendadas e que eu tenho certeza que logo em seguida você deve fazer menção. Então, para não me alongar, eu agradeço a presença de todos e espero que todos possam ter hoje uma noite agora de muito trabalho com uma discussão que seja bastante profícua. Então, agradeço e me despeço aqui de vocês. Obrigado. Obrigado, doutor Rafael, pela sua contribuição. E aproveito para agradecer também as gentis palavras aí em relação a mim e também agradeço todo o empenho da OEI para que esse projeto dê certo. Aí estendo meus agradecimentos também à sua equipe, ao Alain, à Aline, que estão nos bastidores aí, mas trabalham incansavelmente para que tudo dê certo. Então, estendo meus agradecimentos a eles também, tá bom? Muito obrigado. Ministro Raul Jungmann, por favor, a palavra é do senhor. Boa noite a todos e a todas. Eu gostaria de saudar inicialmente o ministro Gilmar Mendes. É um prazer e uma honra, ministro, contar com o senhor aqui, ainda mais quando hoje, desde cedo, 10 horas da manhã, que o senhor conduz uma audiência pública, que o senhor vai continuar ouvindo. E o tema é o sistema penitenciário, sobre o qual eu vou falar um pouquinho rapidamente aqui. Saudar o senhor diretor-geral da Organização de Estados Ibero-Americanos, uma instituição que existe há 70 anos e que envolve todos os países ibero-americanos, sul-americanos, centro-americanos, dentro desse esforço. E muito obrigado por o senhor ter nos delegado a coordenação desse projeto. Saudar minha querida Carolina Ricardo, que diria uma das instituições mais importantes, mais profícuas, e eu diria também que mais contribuem para o tema de combate à violência e à segurança, que é exatamente o Show da Paz. Mas eu queria dizer, antes, 2 palavras sobre o ministro Gilmar Mendes, que tem a ver, inclusive, com o que falou a meu respeito e minha preocupação com o sistema penitenciário. Talvez ele tenha sido uma das primeiras pessoas que me fez olhar para o sistema penitenciário, porque quando presidente do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, ele começou a fazer os mutirões, né, prisionais, em que ele buscava levantar a situação dentro dos presídios dos apenados, aqueles que estavam com processo em andamento, não, aqueles que tinham sido denunciados ou não, que era um número imenso, aqueles que estavam há anos lá dentro, né, sem ter qualquer tipo de trânsito em julgado, enfim, tantas outras situações mais. E, além disso, a gente tem que lembrar, foi o ministro Gilmar Mendes que procurou dar uma transparência, até então inédita ao judiciário, na medida em que ele trouxe a público os números, né, do estoque, do fluxo dos processos, né, sobretudo ligados a homicídios, mas também a muitos outros mais, criando, portanto, uma possibilidade de se ter na justiça uma política pública que pudesse ser devidamente acompanhada
que pudesse ser, portanto, analisada, legitimada, criticada por toda a sociedade. Por isso mesmo, a contribuição do ministro ela é realmente algo que, eu diria assim, que até antecipou as nossas preocupações, né, com esse tema do sistema prisional. Mas eu queria dizer duas palavras, inicialmente, sobre uma coisa que falou o professor Eduardo Granzotto, que, aliás, está, quero dizer, esse curso em excelentes mãos do professor Eduardo Granzotto, que é um especialista no tema, e vocês tenham certeza terão um orientador e um professor de primeira qualidade, que é o seguinte: ele falou de um conflito entre segurança pública e direitos humanos, e é verdade, isso existe. E por que existe esse conflito? Esse conflito existe porque há um déficit de segurança pública e um excesso ou um superávit de violência na nossa sociedade. Isso faz com que a sociedade se dispa das suas preocupações humanitárias, se dispa da noção de que um ser humano, independentemente do que ele cometeu ou que venha a cometer, ele tem uma integralidade que é reconhecida através dos direitos humanos. Ou seja, uma sociedade barbarizada, amedrontada, com medo, se sentindo indefesa, ela tende a retirar de todo aquele, e não é apenas um que é réu, que foi condenado, ao simples suspeito, né? E isso muitas vezes incide de uma maneira desigual, sobretudo sobre pretos, pobres, habitantes de periferia, famílias estruturadas jovens, né, que compõem a maioria do sistema prisional, retira deles a humanidade que tem que ser estendida a todos. Porque, senão, segurança pública se transforma em sinônimo de vingança. Nós voltamos ao talião, olho por olho, dente por dente. Nós deixamos de lado uma segurança pública que não tem viés ou a preocupação humanitária ou civilizacional, que é claramente uma regressão, é uma volta à barbárie. Então, é preciso harmonizar. Direitos humanos não são direitos de bandidos, são direitos de todos nós, de todos nós. E, na medida em que nós negarmos o direito, ou negar o direito humano é negar a humanidade, seja quem for, aquele que assim age está também se barbarizando, está também negando os direitos humanos, do qual ele faz parte. Por isso é tão importante esse curso que ora se inicia. E, por fim, dizer que a iniciativa da OEI, juntamente com o IDP, que é o nosso grande parceiro, e nesse momento agora, espero que muitos outros mais com o Sol da Paz, ele representa uma perspectiva de olhar a questão da segurança pública e da cidadania, não apenas no nosso país, mas nesse subcontinente, porque nós estamos inexoravelmente integrados, para o bem e para o mal, o Brasil e a América do Sul. A América do Sul e o Brasil estão integrados, e para melhor compreender esses fenômenos, melhor, inclusive, combatê-los ou mitigá-los, nós precisamos integrar o conhecimento do nosso país com os demais que fazem fronteira ou não, mas que são, digamos assim, um destino geográfico. O nosso destino é a América do Sul e nós estamos integrados a ela. Então, por isso, os meus parabéns ao EI, à minha querida amiga Carolina Ricardo, ao professor Eduardo Granzotto e ao ministro Gilmar Mendes, sobretudo. E muito obrigado pela audiência de vocês. Aproveitem. Esse curso tem tudo para contribuir muito e enriquecer o seu conhecimento a respeito do tema. Muito obrigado. Muito obrigado, ministro Raul. Eu sempre gosto de ouvi-lo e sempre falo isso nos nossos webinários, mas eu gosto de reforçar que eu sou um seguidor do senhor e eu acho que poucas pessoas públicas no Brasil contribuem tanto para a segurança pública e para a democracia do Brasil quanto o senhor. Então, lhe agradeço. Muito obrigado. Agora passamos para a Carolina Ricardo, a nossa diretora executiva do Instituto Sol da Paz. Carolina, a palavra é sua. Bom, boa noite a todos e todas. É um prazer enorme estar aqui. Boa noite, Rafael, ministro Raul, ministro Gilmar. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, dizer que foi um prazer quando a gente recebeu o convite para participar e coorganizar o curso. E dialogar um pouco com a reflexão que o ministro Raul traz para a gente hoje, né? Eu acho que tem uma questão
um entendimento equivocado sobre o que é direitos humanos no nosso país e na região, enfim, né, latino-americana, sobretudo. Mas é importante dizer que a gente precisa também ressignificar a segurança pública, né? O Instituto Sou da Paz tem como missão contribuir para políticas de segurança eficientes e democráticas. Então, assim como a gente tem grandes problemas de violência, a gente precisa entregar resultados no campo da segurança pública. E essa dicotomia falsa que foi construída, por um lado, direitos humanos e do outro lado, segurança pública, ela não contribui para que a gente olhe para o aspecto da eficiência das políticas de segurança pública. Então, o que a gente vai discutir aqui no curso, eu acho que uma importante contribuição que vamos ter nessas nossas discussões é mostrar que é possível fazer segurança pública, é possível entregar a segurança pública como mais um direito, inclusive como um direito humano, que atinja todas as pessoas, que seja eficiente, que garanta e dialogue, inclusive, com esse medo legítimo que as pessoas têm, porque, de fato, os nossos países estão vivendo situações de violência e as pessoas têm medo. A gente dialogue com isso, consiga entregar políticas eficientes e que respeitem a democracia e os direitos. Segurança pública se faz equilibrando esses dois pilares. E fazer essa discussão, ter na mesa profissionais, policiais, professores de direito, sociólogos, gente que está olhando a prática da segurança pública, contribui muito para a gente superar essa falsa dicotomia. Eu gostaria muito de agradecer essa oportunidade. Eu espero que a gente consiga, enfim, ter todos vocês aqui, todos que estão nos assistindo durante os 5 dias. Todas as discussões vão ser muito importantes. A gente começa de uma discussão mais ampla, como o Granzotto trouxe, sobre conceitos de segurança, mas discute essa relação com direitos humanos na atividade policial, que é um ponto muito importante, e finaliza mostrando como é possível, quais são os caminhos, concretamente, de fazer política de segurança pública que entregue resultado e garanta os direitos. No momento em que, infelizmente, as políticas de segurança pública têm sido muito mais pautadas pela violência e pelo pouco apreço à democracia, é preciso mostrar que dá para fazer segurança pública na prática, segurança pública democrática. Acho que é esse o nosso objetivo. Obrigada de novo pela oportunidade. Eu espero que a gente consiga seguir aí os 5 dias juntos e juntas, discutindo esse tema tão importante. Boa noite. Obrigado, Carolina, pelas suas palavras também, e deixo também registrado o meu agradecimento especial por você ter aceitado participar desse projeto, não só colocando a força do Sou da Paz nesse minicurso, mas também por dar a última aula da sexta-feira, aí, que nós estamos ansiosos também para te ouvir na sexta-feira. Muito obrigado por essa pronta disponibilidade e vamos juntos até sexta. Sexta-feira nos vemos de novo, tá bom? E aí, pessoal, eu queria também deixar registrado aqui para o doutor Rafael, para o ministro Gilmar, para o ministro Raul, que esse curso já é um sucesso, já começou como sucesso. A gente, até hoje, pela manhã, nós tínhamos 300 inscritos, mais de 300 inscritos. Nós estamos com uma audiência aqui rara pelos eventos que eu já participei no IDP, nós estamos aqui com uma audiência de mais de 130 pessoas. Então, eu acredito que os próximos dias também serão promissores. Agradeço a todos. E vou começar agora a minha primeira aula, mas deixo livre aos nossos convidados, que eu entendo que a agenda é super atribulada, então vocês ficam à vontade, se vocês quiserem ficar, será uma honra, mas se não puderem, eu vou entender completamente, tá bom? Muito obrigado a todos. Eu vou começar a aula agora sobre noções gerais de segurança pública. Pessoal, eu vou compartilhar uma tela aqui. Isso, eu acredito que todos conseguem ver, né? Certo. Então, pessoal, boa noite a todos. Meu nome é Eduardo Granzotto, eu sou professor do IDP e também sou consultor legislativo da Câmara dos Deputados na área de segurança pública e defesa nacional. Como eu havia dito antes, a ideia desse minicurso é tentar mitigar um pouco essa ideia, dessa dicotomia que existe na sociedade brasileira hoje, de que direitos humanos e segurança pública são 2 assuntos antagônicos. Então, a ideia é a gente aproximar esses 2 assuntos numa semana aí que eu espero que seja bem produtiva. Nós idealizamos uma primeira aula sobre noções gerais de segurança pública, porque eu estava olhando os escritos e eu percebo que são
pessoas, desde profissionais da área de segurança pública, que vão me perdoar hoje por trazer o assunto desde a base, mas também nós temos estudantes de direito, estudantes de outras áreas, pessoal da sociedade civil em geral. Então, eu acho que antes de a gente adentrar na ideia de como a segurança pública se relaciona com os direitos humanos, eu acho interessante a gente tentar nivelar todos vocês a respeito do que é segurança pública e quais são os instrumentos que a gente tem no Brasil hoje nesse assunto. Então, a minha aula é sobre noções gerais sobre segurança pública. O que eu proponho, pessoal? Eu proponho esse roteiro, tá? Eu separei 8 perguntas e o que eu pensei quando eu fui fazer essas 8 perguntas? Foi a ideia de alguém que não tem contato nenhum, que não trabalha na área, alguém que não estuda segurança pública, quais seriam as 8 perguntas que essa pessoa me faria? Né? Então, eu acho que ao longo dessas 40 minutos que eu acho que a gente ainda tem, eu vou tentar, de maneira bastante superficial, eu vou tentar falar sobre esses 8 questionamentos. Quais são? O que é segurança pública? Então, antes de a gente começar a falar sobre segurança pública, vamos tentar descobrir o que é segurança pública. Depois, sobre por que a segurança pública é um tema tão complexo no Brasil. Por que se discute tanto? E por que esse é um assunto aparentemente difícil? Né? Depois, qual que é a relação sobre segurança pública com direitos humanos? Que relação é essa? Depois vamos passar para a pergunta 4. E aí eu digo que as perguntas seguintes eu tenho a minha visão sobre segurança pública, a minha visão é uma visão muito legislativa, até pela profissão que eu exerço na Câmara dos Deputados. Então, a minha ideia sobre segurança pública é muito de marcos legislativos. Então, a partir da 4ª pergunta, é muito focado em 2 marcos legislativos, que é a Constituição Federal de 88 e a lei que institui o Sistema Único de Segurança Pública. Então, a pergunta 4 é como a segurança pública foi tratada na Constituição de 1988, quais os desafios da Constituição Federal em relação ao tema, o que é lei do SUSP, é a 6ª pergunta, a 7ª, e o sistema tradicional, e se o sistema tradicional de segurança pública falha ou se esgota, há outros mecanismos de a gente atuar? Essa é a 7ª pergunta. E a 8ª é onde que eu encontro informações confiáveis sobre segurança pública. Então, a ideia é a gente passar esses 8 pontos, vou tentar cumpri-lo, não sei se conseguirei por causa do adiantar da hora, mas de qualquer forma esse material vai ficar disponível. Vamos ver até que pergunta a gente consegue chegar essa noite, até às 8h30, né? E aí eu vou dedicar, se sobrar um tempo, para as perguntas finais. Eu já vi que algumas pessoas perguntaram ali no chat se vão ter perguntas, e eu vou tentar dedicar ali uns minutos finais da aula para a gente discutir essas perguntas, tá bom? Então, vamos nesse roteiro comigo aí, pessoal, vamos lá? Seguinte, a primeira pergunta, o que é segurança pública? Essa é uma pergunta que às vezes parece simples, né? A gente acha uma definição e diz o que é segurança pública, mas não é tão simples assim. O assunto segurança pública é um tabu na sociedade brasileira. E isso tem razões de ser, porque nós passamos um longo período de regime autoritário, as forças de segurança pública na época estavam muito relacionadas com a repressão. Então, a gente foi para o período democrático sem se desvencilhar dessa situação, né, do período do regime ditatorial. Então, é um assunto que ainda está muito no Brasil, muito ideologizado e muito politizado, que impede a gente de desenvolver mais, né? E isso, por que eu falei sobre isso e montei esse histórico pequeno? Que isso reflete exatamente no conceito ou na definição de segurança pública. Hoje a gente não tem um diploma legal que defina segurança pública Nós não temos. Não temos uma definição fixa, fechada, acabada do que é segurança pública na nossa legislação brasileira. A gente tem pistas, né? Pistas para que serve a segurança pública, nós temos pistas de quais são os órgãos da segurança pública, qual é a finalidade da segurança pública, mas um conceito do que seja nós não temos. E aí a gente tem que olhar nas doutrinas, nas leis tal, e ver qual é a melhor definição que a gente consegue chegar. Entrando na sistemática dessa aula especificamente, eu resolvi ir atrás dos grandes documentos sobre direitos humanos que a gente tem hoje, né? Então, o clássico que nós temos hoje é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi aprovado nas Nações Unidas
Nações Unidas em 1948. Nessa Declaração Universal de Direitos Humanos, a gente não tem essa palavra, segurança pública. A gente tem segurança pessoal, né? Se você pega o artigo 3º da Declaração Universal de Direitos Humanos, diz o seguinte, deixa eu ver aqui. Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Não é segurança pública, é segurança pessoal. Mas aí a gente tem uma ideia, mais ou menos, de onde eles colocam hierarquicamente a segurança pública. Ao lado de que outros bens jurídicos tutelados, ao lado de que outros bens que eles pensam a segurança. Então, eles colocam no mesmo nível a segurança como o direito à vida e o direito à liberdade. Então, aí a gente já tem uma pista do grau de importância que possa virar a segurança pública. Então, no artigo 3º a gente tem essa ideia de segurança pessoal. No Pacto de São José da Costa Rica, que é o nosso Carta de Direitos Humanos das Américas, aqui no artigo 7º ele repete isso, mas não traz segurança pública como a gente conhece, né? Aí aqui só para exemplificar para vocês como a ideia de definição é complexa e divide opiniões, né? Nós temos noções de segurança pública dadas por penalistas, como, por exemplo, o professor Guilherme Nutti, que é um famoso penalista, e ele diz o seguinte, que segurança pública é justamente uma sensação de bem-estar de uma comunidade, ele diz, né? Certo de que seus moradores terão uma vida tranquila e pacífica, livre de aborrecimentos trazidos justamente pela convivência com outras pessoas e por isso pouco. Você vê, é uma definição mais sociológica e pouco técnica, digamos assim. O conceito que o governo federal dá já é um conceito diferente. Em 2018, o governo federal, por meio do Ministério da Justiça e Segurança Pública, eles lançaram uma cartilha com terminologias do governo federal e lá tinha segurança pública. Achei bastante interessante e fui ver. E aí, eles trouxeram uma conceituação um pouco mais técnica, trazendo assim, segurança pública é atividade pertinente às estatais, à comunidade como um todo, realizado com o fito de proteger a cidadania, aí ele traz a ideia de cidadania, prevenindo e controlando manifestações da criminalidade e da violência, e para garantir o exercício pleno da cidadania nos limites da lei. Então, o Ministério da Justiça e Segurança Pública já dá uma ampliada nesse conceito, né? Então, é isso. A ideia aqui, que eu queria deixar claro para vocês, é que não existe um conceito fechado. É um conceito em construção. Perfeito? Então, vamos para a segunda pergunta. Nossa segunda pergunta é: por que a segurança pública no Brasil é um tema tão complexo e parece ser tão difícil? Isso também não tem uma resposta fechada, mas eu posso dar umas dicas para vocês do porquê que isso é tão difícil e tão complexo. Primeiro, por alguns dados geográficos mesmos do Brasil. Veja, o Brasil é o 5º país do mundo em extensão territorial. Nós temos 8 milhões de quilômetros quadrados de extensão territorial. E aí nós temos a 3ª maior fronteira terrestre do mundo, né? Nós só ficamos atrás da Rússia e da China em relação à extensão da fronteira terrestre. Nós temos 16 mil quilômetros de fronteira seca, né? E isso é realmente muito difícil de controlar. E por que eu falo? Porque isso envolve tráfico de drogas, tráfico de pessoas, tráfico de armas. É uma fronteira difícil de controlar. E um litoral com 7 mil quilômetros de extensão, né? Vamos ver aqui. 7 mil quilômetros de extensão. E a gente faz fronteira, meus amigos, a gente faz fronteira com 10 países, né? Então, isso também é uma questão. 10 países, dos quais 4 são produtores mundiais de drogas, né? A gente tem uma grande desigualdade social, né? E isso também é um fator difícil para a segurança pública. Nós temos mais de 211 milhões de habitantes, né? E por que eu digo isso? Você planejar e cuidar da segurança pública num país desse tamanho continental, com 211 milhões de habitantes, é diferente de você falar de segurança pública
como um país como o Uruguai, ou como a Áustria, ou como a Suíça. São questões totalmente distintas, né? Nós temos um modelo policial defasado, isso aí, se tiver tempo, a gente conversa mais para frente, que não, a gente não fala só de defasado de quantidade de policiais e nem de estrutura, mas em relação ao modelo de polícia mesmo. Os modelos de polícia que nós temos hoje no Brasil estadual, ele só é comparável a alguns países africanos. Nós não temos um modelo de polícia que possa ser comparado a países europeus ou norte-americanos. Nós temos a cultura da violência também muito forte na nossa sociedade. Isso é um fator importante de citar, porque, diferentemente de países orientais, que tem toda uma cultura de não violência, nós temos uma cultura de violência não só institucional, mas uma cultura de violência social também. E aí eu até vou trazer mais para frente um dado que pode concretizar isso. E a gente tem um histórico autoritário, como eu já tinha dito, que a gente ainda não conseguiu desvincular muitas forças de segurança do período de repressão que tivemos no Brasil. Vamos então, pessoal, para a próxima pergunta, nossa terceira pergunta. E por que a segurança pública ela tem relação com direitos humanos? Né? Por que eu junto esses dois assuntos? Né? O Brasil ele tem uma dívida em relação a esse assunto, direitos humanos e segurança pública. E é uma dívida não só histórica interna, mas uma dívida internacional também. E aí eu digo isso mostrando números. Tá? Quais são os números que eu trouxe para vocês? Eu trouxe, acho que uns 4 casos para vocês mais ou menos entenderem o tamanho dessa dívida. Veja, nós temos, em 2019, deixa eu tirar aqui, pessoal. Em 2019, nós tivemos, no Brasil, 47.773 mortes violentas intencionais. O que é isso? O que a gente inclui nessas mortes violentas intencionais? A gente inclui homicídios, a gente inclui mortes de policiais, mortes decorrentes de intervenção policial, latrocínio. Então, no Brasil, em 2019, mais de 47 mil pessoas foram assassinadas, certo? E para vocês terem uma ideia, isso é muito, isso é pouco, isso é um problema de direitos humanos, é isso que a gente questiona. Só para vocês terem uma ideia da comparação, do absurdo que a gente vive, que nos 7 maiores conflitos armados do mundo, eu até coloquei a fonte ali embaixo, nos 7 maiores conflitos armados do mundo, que aí inclui as 2 guerras do Afeganistão, Síria, Iêmen, Líbia, Somália e Nigéria, as 7 maiores conflitos armados em curso no ano de 2019, matou pouco mais de 42 mil pessoas. Então, é realmente um fato preocupante no Brasil, essa questão dos homicídios e, inevitavelmente, tem um problema de direitos humanos embutido nessa questão. Um outro dado que eu trago para vocês terem uma dimensão do tamanho da violência no Brasil, são os nossos números de letalidade e de vitimização policial. O que quer dizer isso? No Brasil, o Brasil é o país que mais é o país onde mais morrem policiais em serviço e é onde os policiais mais matam, né? Eu trouxe também dados de 2019 para vocês terem uma ideia de 2 países, do Brasil e dos Estados Unidos. Em 2019, 172 policiais foram mortos no Brasil em serviço e mais de 6 mil pessoas foram assassinadas em decorrência de intervenção policial. Isso, para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos foram 150 policiais mortos no mesmo ano e 1.004 pessoas assassinadas em decorrência de intervenção policial. Eu trouxe até os Estados Unidos, porque a gente teve o caso do ano passado, do George Floyd, a questão da violência policial lá ele se discute muito também, todos aqueles movimentos sociais que saíram às ruas, e eles têm uma média de mortos por intervenção policial 6 vezes menor do que no Brasil, por exemplo. Isso, inevitavelmente, é um caso, um problema, não só de segurança pública, mas também de direitos humanos. Outro exemplo que eu trouxe, até não trouxe parâmetro de comparação aqui, porque eu acho que os números falam por si só,
que são os números do nosso sistema carcerário. Hoje, para vocês terem uma ideia, nós temos mais de 755 mil pessoas privadas de liberdade no nosso sistema carcerário. Mas a gente só tem pouco mais de 440 mil vagas, né? Então, o que a gente está tratando aqui? A gente está tratando que eles colocam no lugar de, né, nas instalações que seriam para 449 mil pessoas, eles colocam 755 mil pessoas. Há um déficit de mais de 300 mil vagas no sistema carcerário brasileiro. E isso ocasiona diversos tipos de absurdo que todo mundo sabe, que vê nos jornais e conseguem ver pelas imagens do sistema carcerário brasileiro, com chacinas e tudo mais. E nesse universo de 755 mil pessoas também tem um dado assustador, que nós temos quase 230 mil pessoas presas nesse sistema provisoriamente. O que é um preso provisório? São aqueles presos que estão lá aguardando um resultado final do seu julgamento, né? Que no direito a gente fala do desculpa, são 230 mil presos provisórios, mas que não tem trânsito em julgado, né? Então, é isso. Eu acho que é importante porque é um número muito acima até da média mundial, né? De você ter presos sem um julgamento definitivo, certo? E outra coisa, quando eu estava falando ali sobre a complexidade da segurança pública no Brasil, eu trouxe a história da cultura da violência, né? E como é que a gente pode definir que o Brasil tem essa cultura? Por diversas formas, mas teve uma pesquisa muito interessante, e eu queria dividir com vocês, é a pesquisa que foi encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública em 2016 e foi realizada pelo Datafolha. Essa pesquisa identificou que 6 a cada 10 brasileiros acreditam na frase: bandido bom é bandido morto. Isso é a prova, essa pesquisa de 60% da população acreditar nisso, de que bandido bom é bandido morto, é a prova de que há um total descrédito, tanto na segurança pública, tanto quanto nos direitos humanos e no sistema de justiça criminal como um todo. E é isso, pessoal. Então, eu falei dos dados internos do Brasil para explicar que a gente tem essa dívida histórica de segurança pública no nosso país. E a gente também tem essa dívida no âmbito internacional, porque isso se reflete necessariamente de como o exterior nos vê e como os organismos internacionais lidam com a situação de direitos humanos no Brasil e com a situação de segurança pública. Eu trouxe aqui 2 exemplos para mostrar para vocês de como a OEA, a Organização dos Estados Americanos, e a ONU tratam disso no Brasil, né? A Organização dos Estados Americanos, eles vivem soltando notas de preocupação com relação à segurança pública no Brasil, mas eu acho que o exemplo mais forte que a gente tem nos últimos anos foi em 2017, que o Brasil foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, da OEA, no caso Nova Brasília. O que foi o caso Nova Brasília? Foi uma chacina ocorrida durante uma intervenção policial na década de 90 no Morro do Alemão, no Rio de Janeiro. E o Brasil foi condenado por essa intervenção policial na década de 90, agora em 2017. E essa decisão é muito simbólica, porque foi a primeira vez que o Brasil foi condenado por violência policial em um organismo internacional. Na ONU, nós temos um outro exemplo bastante interessante. A ONU, eles têm um mecanismo de direitos humanos que eles têm um relatório chamado de Mecanismo de Revisão Periódica Universal. O que é esse Mecanismo de Revisão Periódica Universal? O Brasil, ele é avaliado por esse mecanismo a cada 4 anos e meio. Ou seja, a cada 4 anos e meio, não só o Brasil, na verdade, todos os países membros da ONU, eles são avaliados nas suas situações de direitos humanos, né? Na última vez em que o Brasil recebeu recomendações, ele recebeu 246 recomendações de direitos humanos, das quais, aí que é um número interessante, mais de 30 dessas 246 são relacionados à segurança pública no país. São recomendações que falam sobre o nosso sistema carcerário, sobre as nossas polícias, sobre casos de torturas. Então, pessoal, o que eu quis demonstrar com esses slides, antes de a gente passar para a próxima pergunta, que é: segurança pública e direitos humanos são assuntos que andam juntos.
E a gente tem uma dívida histórica no Brasil internamente, bastam ver os números que eu trouxe para vocês, tanto em relação à cultura da violência, sistema carcerário, letalidade e vitimização policial, a questão dos homicídios. Tudo isso é uma questão de segurança pública, mas que afronta diretamente a questão dos direitos humanos. E isso, os organismos internacionais estão em cima. Nós temos, como eu falei para vocês, o exemplo da ONU, o exemplo da OEA. Então, esse é um fato bem interessante antes de a gente seguir em frente, tá? Para a nossa próxima pergunta. E aí, como eu disse para vocês, as nossas próximas o nosso próximo direcionamento agora nas próximas perguntas é uma ótica bem de legislativo, né? Como eu disse para vocês, há 6 anos eu sou consultor legislativo de segurança pública e defesa nacional na Câmara dos Deputados, e então a minha ideia de segurança pública é em torno de marcos normativos. E o primeiro grande marco normativo para a gente falar dessa palavra de segurança pública é a Constituição de 88. Né? Como, então, aí passamos para a próxima pergunta, como a segurança pública foi tratada na Constituição Federal de 1988? Aqui, pessoal, antes de falar de como ela tratou, eu acho importante falar de como as outras constituições antes de 88 trataram do tema. Na verdade, antes de 88, nenhuma Constituição Federal havia falado nessa palavra, segurança pública. Né? Eles reconheciam o direito individual à segurança dos cidadãos, né? Mas eles tratavam do assunto de forma totalmente lacônica, esparsa, em artigos esparsos ao longo da Constituição, sem clareza em relação aos órgãos que desempenhariam a função de segurança pública. Né? Isso sem falar que as constituições anteriores a 88, elas tinham uma simbiose muito forte entre segurança pública e defesa, entre segurança pública e lei de segurança nacional. Então, não tinha uma separação muito clara entre segurança pública e esses outros assuntos, entre forças armadas e segurança externa. Né? Então, a Constituição de 88, ela veio e quebrou esse paradigma e trouxe uma inovação muito legal e muito interessante, que foi um capítulo exclusivo para tratar de segurança pública. O Constituinte, além de considerar a segurança pública, segurança individual como direito fundamental, no caput do artigo 5º, como direito social, no caput do artigo 6º, o Constituinte de 88 ele deixou um capítulo exclusivo para segurança pública. É um capítulo muito curto, porque só tem um artigo, mas simbolicamente é bastante significativo. O que diz esse capítulo? Ele trata só sobre um artigo, como eu falei, o artigo 144. Né? O artigo 144 não está todo aqui, tá, pessoal? Eu botei só o caput e os incisos, mas tem uma série de outros parágrafos. Né? Eu não coloquei aqui porque fica muito grande, mas eu acho que o caput dele eu acho que é bastante significativo para a gente entender como o Constituinte de 88 visualizou a segurança pública no país. Ele diz o seguinte: a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Olha, forte isso, né? Direito e responsabilidade de todos. E é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio através dos seguintes órgãos. E aí ele traz ali os órgãos que são responsáveis pela segurança pública, certo? Aí vamos passar para o próximo slide, que aí eu faço uma divisão melhor aqui. Os órgãos de segurança pública que a Constituição trouxe, né? São os órgãos federais, e aí entra muito na questão de polícia, né? Então, ou seja, são a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Ferroviária Federal, que, embora ela tenha previsão na Constituição, mas ela nunca foi instituída na prática. E nós temos a Polícia Penal Federal, que foi criada há um ano e pouco atrás, que é a polícia mais recente que a gente tem. E nós temos também as polícias de âmbito estadual, né, que são as polícias militares, as polícias civis, os bombeiros militares e as polícias penais estaduais. Então, é essa a configuração. E aí, vocês podem perguntar, mas segurança pública, como até a gente viu nos conceitos, a segurança pública é muito mais do que isso, exatamente. E a Constituição, aí você pergunta, a Constituição foi
legal, ela progrediu no tema de segurança pública? Totalmente, né? Só de trazer essa denominação e de trazer esse assunto já foi um grande progresso na Constituição de 88. Mas ela também deixou a desejar em vários pontos, né? Tanto é que essa ideia de o capítulo de segurança ser focado só e exclusivamente nos órgãos, né, e nas polícias é um assunto que deixou a desejar, né? Mas, por exemplo, não temos a palavra sistema carcerário dentro da Constituição, né? Nada que se faça referência a isso. Então, a gente tem alguns desafios ainda pela frente que a gente ainda não conseguiu alterar e não conseguimos progredir em termos de legislação constitucional. Então, vamos tratar agora, né, uma próxima pergunta, quais são os desafios que a gente tem, né? Embora a gente teve esse progresso na Constituição de 88, mas teve alguma coisa que ela deixou para trás e podia ter regulado? Ou tem alguma coisa que o legislador hoje pode fazer para melhorar? Tem, muita coisa. E eu posso passar aqui a noite inteira falando para vocês de formas que a gente pode melhorar a Constituição na área de segurança pública. Mas eu selecionei alguns só para vocês terem uma noção, né, de como a gente pode melhorar os mandamentos constitucionais nessa área. E o que a Constituição de 88 deixou a desejar. A primeira questão que eu trago para vocês é em relação ao financiamento da área de segurança pública. Há um desequilíbrio muito forte, porque a Constituição não trouxe nada que dissesse respeito ao financiamento da área de segurança pública. Ela não dividiu muito claramente as competências da segurança pública entre a União, entre os estados e entre os municípios, né? Mas a gente pode ver, pelo grau de investimento, quem é que gasta mais em segurança pública, há uma disparidade, um desequilíbrio muito grande entre os entes, né, da federação, entre a União e os municípios. Aí eu trouxe mais ou menos para exemplificar para vocês que em 2019, mais de 80% do investimento em segurança pública foram dos estados, né? 11% dos municípios e apenas 6,7% do governo federal. Então, dá para a gente ver que a segurança pública acaba virando um assunto dos estados, em que o governo federal acaba ficando um pouco de fora, os municípios estão tentando entrar, mas mais de 80% dos investimentos em segurança pública são dos estados, acabam sendo arcados pelos estados. Então, há um desequilíbrio, o legislador, o Constituinte de 88 não resolveu isso, não deu guias para resolver isso, então seria uma forma de preocupação, né? E aí, além dessa questão do desequilíbrio, o financiamento também preocupa pela ausência de uma rede jurídica de proteção. Por que eu falo isso? Porque, professor, por que você fala que a Constituição de 88 não tratou de financiamento, mas e outras áreas tratou? Tratou, né? Aí eu trago exemplos que estão no mesmo nível hierárquico de importância, digamos assim, que são temas pilares da nossa sociedade, que é a saúde e a educação. Se você vê como a Constituição de 88 tratou o tema da saúde e tratou o tema da educação, eles foram muito além do que trataram o tema de segurança pública, né? E aí eu dou o exemplo, por exemplo, na saúde, se você vai lá no artigo 198 da Constituição, ele vai dizer, olha, pelo menos 15% das receitas líquidas correntes da União tem que ser aplicado na área de saúde. Os estados têm que aplicar um tanto X na área de saúde, os municípios têm que aplicar um tanto X dos recursos na área de saúde. Com relação à educação, é a mesma coisa. Se você pegar lá o artigo 212 da Constituição, que fala sobre a educação, você vai ver que a União precisa aplicar 18% das receitas de impostos em educação, os estados, os municípios e o Distrito Federal, 20 e poucos por cento, acho que 24%. Então, a Constituição ela trouxe alguns mecanismos que fortalecem a saúde, fortalecem a educação e deixaram a segurança pública, de certa forma, desamparada nesses pontos, né? Se você vê também o artigo 34 e 35 diz o seguinte, da Constituição, se os estados ou os municípios não cumprirem com essa meta de aplicarem determinada quantidade de recursos na saúde ou na educação, eles estão passíveis de intervenção federal nos estados e intervenção municipal
com relação aos governos dos estados. Então, existe, né, nessas áreas de saúde e educação, existe essa rede de proteção jurídica, né? Então, desde 88 para cá, a gente teve avanços, a gente já está em outro patamar de discussão quando se fala, claro, com muitas coisas ainda para arrumar nessas duas áreas, né? Não estou dizendo que a saúde e a educação no Brasil são perfeitas, mas o que eu quero dizer é o seguinte, de 88 para frente, a saúde, de certa forma, avançou com o SUS, a educação, de certa forma, avançou com os planos de educação e com os investimentos que foram feitos, mas a segurança pública ainda patina, né? O desenho constitucional de segurança pública que foi feito, ele, de certa forma, fracassou, justamente por ausência dessa rede de proteção que tem em outras áreas. Outro desafio, pessoal, é com relação às lacunas legislativas que a gente tem hoje na área de segurança pública. Nós temos alguns dispositivos constitucionais que o Constituinte colocou lá, que até hoje não tem regulamentação. Vou dar 2 exemplos clássicos para vocês. O primeiro é do artigo 22, inciso 21, que diz que compete privativamente à União legislar sobre normas gerais de organização, material bélico, tal, das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. Até hoje, passados mais de 30 anos desse dispositivo estar na Constituição, a gente nunca regulamentou isso, né? Normas gerais sobre a polícia militar. Isso é um fato importante. Até hoje, quando se fala de organização e normas gerais da polícia militar, se usa um decreto-lei, que é o decreto-lei 667 de 69, ou seja, a gente usa um decreto-lei de 1969, quando se fala em organização das polícias militares. Então, nosso parlamento até hoje não regulamentou isso. Isso também acontece com o artigo 24, inciso 16, né, que fala sobre a organização, garantias, direitos e deveres das polícias civis. Até hoje. Esse dispositivo está lá desde 88. E a gente nunca conseguiu regulamentar isso. Aí o terceiro exemplo que eu trago para vocês, que é o que puxa o gancho para o nosso próximo marco, né, que é o nosso próximo assunto, que é o artigo 144, parágrafo 7º, né? O artigo 144, parágrafo 7º diz o seguinte: a lei disciplinará a organização... Espera aí, pessoal, deixa eu ver aqui. A lei disciplinará a organização e funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, de maneira a garantir a eficiência de suas atividades. Há quem diga que esse artigo 144, parágrafo 7º, não foi totalmente regulamentado, mas houve um grande avanço nesse sentido, que foi a lei do SUSP. E aí é a nossa próxima pergunta. O que é a lei do SUSP? A lei do SUSP, ela é uma lei que foi criada em 2008, né? A lei 13.675, de 11 de junho de 2018, né? Ela é conhecida no meio jurídico e no meio acadêmico como lei do SUSP, e ela tem 3 objetivos principais, né? Que é disciplinar justamente o 144, parágrafo 7º, né? A organização e funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, instituir o Sistema Único de Segurança Pública, né? O ministro Gilmar comentou no início da sua fala ali sobre essa ideia de fazer um Sistema Único de Segurança Pública, como a gente conhece o Sistema Único de Saúde, como o SUS, tentar fazer em moldes mais ou menos similares para a segurança pública. Então, essa lei, ela cria o Sistema Único de Segurança Pública e cria a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. Então, eu vou conversar com vocês justamente sobre esse marco regulatório também, que é de suma importância, que é o SUS e a Política Nacional de Segurança Pública. Vou passar, pessoal, bem rapidamente, porque eu vi aqui agora o horário, já são 8h16, vou passar muito rapidamente agora sobre esses assuntos, tá? Nós temos o Sistema Único de Segurança Pública, né? A ideia é a integração, né, dos estados, da União, dos municípios, do Distrito Federal nesse tema de segurança pública.
O SUSP ele é articulado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e tem a definição dos seus integrantes operacionais, dos seus integrantes estratégicos, né? Então, a ideia é criar um mecanismo de integração dentro do SUSP, né? E ainda está se desenvolvendo. Nessa lei também, na 13.375, eles falam sobre a Política Nacional de Segurança Pública. Isso é muito interessante. Por quê? Porque ali traz bem certinho as competências, são 16 princípios da Política Nacional de Segurança Pública, 26 diretrizes, 26 objetivos, as estratégias e os meios e instrumentos. Isso, em termos legislativos, a gente nunca teve uma definição tão clara sobre uma Política Nacional de Segurança Pública como a gente teve agora a partir de 2018, tá? Com essa lei. E aí, um dos meios, instrumentos para efetivar o Sistema Único de Segurança Pública e para efetivar a Política Nacional de Segurança Pública é o Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, né? Esse plano, o primeiro que nós tivemos aí depois da lei do SUSP foi de 2018, que o pai desse plano é o nosso ministro Raul Jungmann, né? Quando ele estava como ministro do Ministério Extraordinário da Segurança Pública, né? No artigo 22 ali da Lei 3.675 traz exatamente quais são as finalidades desse plano, né? Que é para promover a melhora da qualidade de gestão das políticas sobre segurança pública, né? Contribuir para a organização dos conselhos, assegurar a produção de conhecimento no tempo, isso é muito importante, definição de metas na área de segurança pública, avaliação de resultados, priorização de ações preventivas e fiscalizatórias, e ele tem duração de 10 anos. Isso é uma inovação e é muito legal. Por quê? Porque a segurança pública agora deixa de ser uma política de governo, ou seja, não é uma política só de quem entra, quem assume o governo federal, estadual, municipal, mas se torna uma política de Estado com esse plano. Porque ele tem duração de 10 anos. Então, independentemente de quem ganhar a próxima eleição, né, nos estados, nos municípios, no governo, esse plano está lá, e tem metas, tem que ser cumprido. Então, o estabelecimento de um Plano Nacional de Segurança Pública é realmente um grande avanço. Eu até coloquei nos slides aqui o link, se vocês tiverem interesse, para dar uma lida nesse plano. E aqui, já indo para o final, uma das últimas perguntas é sobre se o sistema tradicional de segurança pública faliu, esgotar. E aí, isso aqui, só essa pergunta, ele daria um curso inteiro para a gente discutir. E o que eu trato aqui, falir não é nem questão financeira, que eu digo é quando eles se esgotam os meios de serem eficientes em relação à segurança pública, quando os órgãos de segurança pública já não dão mais conta de cumprirem a sua missão institucional. Aí entra muitas figuras que vocês já devem conhecer na mídia, né, assim, nos noticiários, que são mecanismos legais para quando as forças tradicionais de segurança se esgotam, né? Que são 3 mecanismos mais conhecidos. É a Operação de Garantia da Lei e da Ordem, que é, no caso, que as Forças Armadas atuam na área de segurança pública, né? Mas isso é só a pedido do governador do estado, de chefe de poder, e autorizado pelo presidente da República para situações pontuais, tempo limitado, específicos. Nós temos a Força Nacional de Segurança Pública, que é um programa de cooperação dos estados e a União, ou seja, os estados mandam membros de suas forças para participar, para formar essa Força Nacional de Segurança Pública, e quando algum estado está em dificuldade, essa força vem e auxilia a pedido do governador do estado. E em 2018 a gente teve uma figura nova aí, que relativamente apareceu, que é a intervenção federal, porque pela primeira vez na história a gente teve uma intervenção federal em algum estado para tratar especificamente da segurança pública. Então, em 2018 a gente teve a intervenção federal no Rio de Janeiro, certo? E aí, pessoal, para finalizar, eu acho que assim, quando a gente fala de noções gerais de segurança pública, é importante a gente também ter fontes de pesquisa, né? E hoje, com essa avalanche de informações, com o Facebook, o WhatsApp, a internet, como é difícil encontrar informações confiáveis, né? Sobre diversos temas, e ainda mais sobre segurança pública. Então, eu deixo aqui algumas dicas, né? Para quem quiser aprofundar sobre tudo isso que eu falei de forma rápida
e muito superficial, se alguém quiser se aprofundar sobre algum tema, é bom procurar essas fontes que eu vou indicar aqui. O primeiro a primeira fonte que eu indico, né, para vocês é o site do próprio observatório, nosso observatório que a gente está fazendo aqui, né? O Observatório de Segurança Pública e Cidadania da América do Sul. Se vocês entrarem lá, como bem falou o Dr. Rafael ali, a gente está atualizando o site toda semana, todos os nossos webinários que a gente já fez e que vai fazer estão lá, quem quiser dar uma olhada. Tem artigos publicados, todo mês a gente publica artigos, toda semana a gente coloca algumas notícias, então é bom dar uma olhada lá no site do Observatório. Nós temos também o site do nosso parceiro aqui, do Instituto Sol da Paz. Tem muito material de qualidade, de pesquisa realmente de qualidade. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública é uma referência. Se vocês quiserem dar uma olhada, tem anuários, né? São os anuários brasileiros de segurança pública, com dados sobre segurança pública, com matérias confiáveis, perfeito. E nós temos o Instituto Igarapé também, que é um instituto muito comprometido com a segurança pública e com a qualidade de pesquisa no país. É bom dar uma olhada no site do Igarapé. E eles também, o Igarapé, vão ser nossos parceiros num curso que vamos fazer em julho também. E eu tenho o IPEA, por meio do Atlas da Violência. Ali, se vocês quiserem acessar o Atlas da Violência, também traz dados muito legais e muito importantes sobre segurança pública. Tá? E é isso, pessoal. Pelo adiantar, eu peço desculpas pela pressa aí, porque realmente a gente atrasou um pouco o início da aula, mas foi totalmente justificável. Achei que foi brilhante a participação aí da Carolina Ricardo, do Dr. Rafael, do ministro Gilmar, do ministro Jugman. Então, o atraso foi plenamente justificável, né? E aí eu deixo aqui também o nosso contato aqui do observatório, né, nosso e-mail. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem entrar em contato comigo, quiserem discutir mais sobre segurança pública, mandem um e-mailzinho para lá, que a gente vai ficar feliz em atender todos, tá bom? E quem quiser contribuir também com o observatório, a gente está de portas abertas. O observatório, a gente tem um site, e quem quiser contribuir com um artigo, quiser contribuir com o nosso trabalho, realmente a gente está aberto a contribuições, tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos, né? Uma boa noite. Espero que a gente tenha uma semana bastante produtiva. Amanhã eu convido a todos para assistir a aula da professora Thaís Pertilli. Ela vai falar sobre o sistema de segurança pública, Sistema Internacional de Direitos Humanos e Segurança Pública. Então, talvez ela aprofunde mais aquela questão que a gente falou no início da aula sobre o caso Nova Brasília, na OEA, sobre o mecanismo de revisão periódica universal das Nações Unidas e essa interlocução com os direitos humanos. Então, a gente preparou esse curso aí bem especial, eu espero que todos gostem, tá bom? Então, espero todo mundo amanhã. Quem vai abrir a aula de amanhã vai ser a nossa representante da OEI, do Observatório, a Aline. Ela vai acompanhar a aula com a professora Thaís, e eu estarei junto com o professor Marcelo na quarta-feira e com o professor Franklin na quinta, tá bom? E na sexta, a Carolina Ricardo vai também ficar na companhia da Aline. Tá bom, pessoal? Boa noite a todos, espero que vocês tenham gostado, tá bom? E até a próxima.